Olá, tudo bem? Pessoal, para quem não conseguiu acompanhar a aula de geografia do dia 17 de 3 de 2021, tá? Nós falamos sobre as paisagens, sobre o espaço geográfico e os elementos que compõem o espaço geográfico e as paisagens. Também falamos sobre os territórios, tá? E falamos um pouquinho, né, sobre como é que são definidos esses territórios e essas lideranças. Então, para a gente começar a entender, relembrando, lá nas aulas passadas, a gente falou um pouquinho o que era um lugar. Então, lugar é o quê? É aquele ambiente onde nós passamos um determinado período da nossa vida. Nós temos, então, vários lugares: a nossa casa, temos a nossa escola, a igreja que frequentamos, os parques, a casa dos nossos parentes, dos avós, dos tios. Então, existe aí uma série de lugares que nós frequentamos durante a nossa vida. Esse conjunto de lugares vão dar origem ao quê? Ao espaço geográfico. Eles vão formar o espaço geográfico. Então, o que é o espaço geográfico? É um conjunto de lugares, que podem ser os mais variados. Mas dentro do espaço geográfico, nós temos vários elementos que compõem esse espaço geográfico. Que elementos são esses? Esses elementos, eles podem ser naturais ou culturais. Os elementos naturais são aqueles, né, como o próprio nome diz, que são formados pela natureza. Então, são as árvores, são os rios, são os oceanos, né, as praias que nós frequentamos, que não precisaram de nenhuma interação do homem para que ela existisse, tá? Já os elementos culturais, o céu, a atmosfera, né, eles fazem parte dos elementos culturais, eles estão inseridos, mas os elementos culturais são aqueles que o homem propriamente criou. Então, são o quê? Né? Na atmosfera são os aviões, são os balões. Na terra, no solo, aqui é o quê? Né? O que nós temos? As casas, as estradas, os parques, os prédios, todas as criações das indústrias são elementos culturais. Os veículos, os navios, os barcos, os botes, tudo isso é elemento natural que faz parte do quê? Do espaço geográfico, ok? Resumindo aqui, então, nós falamos de lugar e falamos do espaço geográfico. E paisagem, o que é a paisagem? Paisagem é tudo aquilo que os nossos sentidos podem sentir. Como assim os sentidos? É tudo aquilo que os nossos olhos podem ver, o que os nossos ouvidos estão ouvindo, o que o nosso nariz sente de cheiro, né? Por que eu digo isso? Porque se eu falar para vocês que paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos somente podem ver, então uma pessoa que não enxerga, que tem uma deficiência visual, ela não pode sentir a paisagem? Claro que ela pode, né? Quando alguém que é deficiente visual chega numa praia, ele sabe que ele está numa praia, né? Então ele consegue sentir aqueles elementos. Então a paisagem vai além daquilo que nós podemos visualizar, tá? E território, o que é um território? Território nada mais é do que um espaço limitado que tenha uma certa liderança. O território de vocês, o teu território como pessoa, ele começa onde? Dentro do seu quarto. O seu quarto é um território seu, ele é único. Às vezes a gente divide com alguém, né? Quando casa, divide com o marido, quando tem um irmão mais novo ou mais velho, também divide com o irmão. Então, tem várias, né? A casa de vocês tem um território, não tem? Liderado pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, né? Então, tem várias lideranças aí. Outra coisa, pessoal, um território pode ser um bairro, um território pode ser um município, né? Quem que é o líder do nosso município? É o nosso prefeito, atualmente prefeita, né? A prefeita Nina Singer. Agora a gente viu aí a liderança dela dentro desse período pandêmico, nós vimos que foram feitos alguns decretos, né? Pela liderança do nosso município, dentro desse território que é o nosso município, visando conter a pandemia, a proliferação do vírus do corona, não é mesmo? Então, a aula de hoje a gente viu isso, tá, pessoal? Eu resumi, mas todo esse conteúdo vocês podem encontrar desde a página, deixa eu achar qual foi a inicial aqui, tá? Desde a página 212 até a página 215. Amanhã a gente continua a partir da página 215 e quem não estava na aula deve realizar as atividades da página 214, tá bom? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus, continuem se cuidando. Tchau, tchau!